Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você tá no Mate Gil. Olá, pessoal! Aulinha delícia agora sobre comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é toda essa medida aqui do contorno. É como se desenrolássemos esse círculo e pudéssemos medir essa medida com uma régua. O comprimento da circunferência é dado por 2πr, ou ainda diâmetro vezes π, dado que o dobro do raio é o diâmetro. O π é um número irracional, aproximadamente 3,14. Você não vai substituir o π por 3,14, por 3,1 ou por 3, a não ser que o exercício peça, certo? Então, se o exercício não falou nada sobre aproximadamente, nós vamos deixar o π dessa forma mesmo. Para calcular o comprimento de um arco, você vai depender de duas grandezas. Vai depender do ângulo compreendido por esse arco e do raio R da circunferência. O comprimento do arco é esta medida em destaque aqui, entre os extremos. Como você pode fazer isso? Por regra de 3. É só você montar uma regrinha de 3 usando comprimento e ângulo. Aqui, o ângulo eu vou usar em radianos, porque aí a gente já chega numa formulinha. Você não precisa decorar, a gente usa aqui a regra de 3 para deduzi-la. Você vai pensar o seguinte: qual é o comprimento de toda a circunferência? O comprimento de toda a circunferência é 2πr. Qual é o ângulo central de todo o círculo, toda a circunferência? Em graus é 360. Em radianos, 2π radianos. Certo até aqui? Depois, continuando a regra de 3, a gente vai colocar aqui, ó, o comprimento de um arco, L, está para o ângulo compreendido por ele, alfa. E aí, é só a gente multiplicar cruzado. Quando nós multiplicamos, então, teremos o seguinte: teremos 2πr vezes alfa é igual a 2πl. E aí, a gente pode cortar o 2π com o 2π e teremos o seguinte: o ângulo alfa em radianos é o comprimento do arco dividido pelo raio. Formulinha essa que você às vezes encontra pronta em certos materiais. Você pode deduzi-la, você não é obrigado a decorar, ok? Aqui eu só devo colocar um lembrete que esse alfa está em radianos. Eu vou fazer alguns exemplos rápidos aqui com arcos em graus, para você pensar rapidinho comigo. Faremos agora 4 exemplos com contas de cabeça nos primeiros 3, tá? Aqui a intenção é que você não decore fórmula e que você talvez não precise escrever toda a regra de 3, é para agilizar o raciocínio. Eu estou interessada em calcular o comprimento deste arco aqui, certo? O comprimento desse setor de 90 graus. Aqui você vai pensar quantos deste cabem na circunferência. Ou seja, quanto é 360 dividido por 90? Cabem 4 desses, certo? 1, 2, 3, 4. Então, esse comprimento aqui é 1/4 da circunferência. Nós podemos, então, escrever direto. Este comprimento, que eu chamei de L1, é igual ao comprimento da circunferência sobre 4. E aí você substitui o comprimento da circunferência, 2πr sobre 4. Aqui não é a minha intenção simplificar, é só pensar sobre isso.
tudo bem? Qual fração do comprimento? Se o ângulo for, por exemplo, 60 graus, se o ângulo for 60 graus, quantos setores de 60 graus eu consigo colocar dentro da circunferência? É só você pensar em 360 dividido por 6, ou seja, cabem 6 desses aqui. Então, o comprimento L2 é igual ao comprimento da circunferência dividido por 6, ou seja, 1/6 do comprimento. E aí você dá a sequência, 2πr sobre 6. 180. 180 é especial, né? É um semicírculo ou uma semicircunferência, aqui no caso do comprimento. Então, este comprimento aqui vai ser o comprimento da circunferência sobre 2, a metade, né? Porque o 180 é a metade de 360. Então, fica só πr, se já simplificarmos o 2πr dividido por 2. E no último, eu coloquei um ângulo que não é divisor do 360, assim como os anteriores eram. Então, nesse caso aqui, você vai fazer a regrinha de 3. Você vai montar 2πr está para 360 graus, assim como L, aqui eu chamei de L4, comprimento 4, está para 220 graus. E aí você vai multiplicar em cruz e isolar o L. Então, você vai ter isso aqui. O comprimento vai ser 2πr vezes 220 graus, dividido por 360. Então, vai ter material que você também vai ver isso pronto como uma formulinha. L é igual a 2πr vezes alfa dividido por 360. Aqui esse alfa vai estar em graus. Tem necessidade de decorar a formulinha? Não tem. É só você usar a regra de 3, que ela é sempre válida para graus ou radianos, tudo bem? Essa aqui, se você optar por usar, é para o ângulo em graus. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.